Saudamos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede estar gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez um estudo da Palavra de Deus, baseada em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. O desígnio e efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 16 ao 18 diz assim: Por isso, não desfalecemos, mais ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Agradecendo a todos vocês que estão inscritos no canal, você que se inscreveu recentemente, dizer muito obrigado, você que tem curtido, que tem deixado seu comentário, muito obrigado. Continue comentando, compartilhe se for da vontade, indique o canal para um amigo, continue nos ajudando. E que nós possamos fazer cada vez mais vídeos com conteúdo que possa agradar você que está inscrito e você que tem visualizado o canal. Amém? O nosso estudo de hoje, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, vai falar a respeito da recompensa daqueles que são discípulos de Cristo, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por momentos difíceis, mas no final sempre tem uma recompensa. Sempre vai ter uma recompensa para aqueles que se disporem a servir a Cristo da forma que Ele quer e viver como Ele manda. Então, no nosso estudo ele vai dizer assim: sabemos que ser discípulo de Jesus envolve muitas dificuldades e desafios, como negar-se a si mesmo, carregar a cruz, abrir mão de vingança, não se deixar contaminar por este mundo, cumprir a missão que o Senhor nos concedeu, tendo o diabo, a carne e o mundo como inimigos. Entretanto, o chamado ao discipulado é a maior riqueza e privilégio que podemos ter na vida. Todo esforço, privação, perdas, tudo valerá a pena. Vamos pensar a partir deste texto sobre a recompensa dos discípulos por estarmos em Cristo. Paulo começa o texto dizendo: por isso não desanimamos, exaustos, esgotados. O que nos diferencia desse mundo não tem nada a ver com as realidades que enfrentamos, mas com a maneira que reagimos a elas e aos cenários à nossa volta. Paulo teria todos os motivos para desanimar por tudo que passou e estava sofrendo por ser discípulo de Cristo, mas ele nos vai apresentar a razão de seu encorajamento constante. A gente sabe que Paulo passou por nudez, privação, naufrágio, açoite, apedrejamento, solidão, abandono, mas mesmo assim ele não desistiu, porque ele sabia o que estava reservado para ele. E sempre Jesus estava do seu lado para lhe consolar. Aí ele diz assim: a morte deixou de ter poder integral sobre nós. Versículo 16. 2 Coríntios 4,16 vai dizer: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Ao nos tornarmos discípulos de Cristo, a morte perdeu seu poder sobre nós. Ela agora tem uma ação pontual do lado de fora, mas dentro de nós reina a vida. Porque Jesus mesmo disse: todo aquele que crê em mim, mesmo que morrer, né, viverá. Então, a morte ela leva o físico, mas o espiritual ela não pode levar. E o espiritual volta para Deus. Por isso que ele diz: o homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior, lá dentro, se renova de dia em dia. E ao nos tornarmos discípulos de Cristo, a morte perdeu todo o poder sobre nós. Ela não tem mais poder sobre nós, porque mesmo Jesus mesmo disse: todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, vai tornar a vida. Ela agora tem uma ação pontual do lado de fora, né? Mas dentro de nós reina a vida. As realidades externas que experimentamos, por pior que sejam, não mudam nossas condições internas. Por mais que a gente passe por sofrimento, por aflições, por doenças, por enfermidades, mas isso não muda a nossa condição interior. Ele só muda a nossa condição externa, mas a exterior não muda. Nossa fraqueza física é notória e indisfarçável.
O tempo esculpe em nossa face rugas profundas. Cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Nosso homem exterior, ou seja, nosso corpo enfraquece progressivamente, aos poucos vai se enfraquecendo, aos poucos, vai sucumbindo no passar do tempo e pelas enfermidades. Mas, ao mesmo tempo, nosso homem interior, ou seja, nosso verdadeiro ser, se renova de dia em dia, sendo transformado de glória em glória na imagem de Cristo. Isaías capítulo 40, versículo 31 vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Porque nós devemos esperar nele, em Cristo. Sua diferença de outrora, quando a morte reinava integralmente em nossas vidas, de modo progressivo, do lado de fora, mas completo do lado de dentro, porque enquanto o homem exterior está morrendo, o interior já está corrompido e morto por completo. Porque quando nós estamos afastados de Cristo, tanto o nosso corpo exterior como o corpo interior, já está tudo dominado pelo pecado. E quando ele começa a morrer tanto exterior como interior. E ele está totalmente morto. Está completamente morto. Interior e exterior. O exterior vai morrendo aos poucos, mas o interior já está corrompido por completo e termina sucumbindo. Aí ele vai dizer: todas as circunstâncias adversas que enfrentamos tornaram-se leves e momentâneas quando comparado ao peso de glória eterna que nos aguarda, no versículo 17. Paulo não está menosprezando suas dificuldades, o que é evidenciado pelas muitas vezes em que ele se faz a lista de seu sofrimento. 1 Coríntios capítulo 4, 11, de 1 a 13, ele vai dizer, do 11 ao 13, ele vai dizer assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira em que nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isto falei. Nós cremos também, por isso também falamos, né? Porque crendo em Cristo, ele sabe que vai ter vida. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, veja o que ele diz. Capítulo 4, versículo 11 a 13. 1 Coríntios capítulo 4, 11 a 13, ele diz assim: Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetada, e não temos pousada certa, não tem lugar certo para ficar. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Tá vendo? Veja que ele passou por várias tribulações, vários momentos difíceis. Você vê isso também lá em 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 2 Coríntios capítulo 1, do versículo 8 a 9. Ele vai falar também aí. 2 Coríntios capítulo 1, versículo de 8 a 9, de 8 a 10. Veja o que é que ele diz. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, mas pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Tá vendo? Mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dor que ele estava passando, ele estava confiante em Cristo, sabendo que ele ia livrar ele de tudo, no momento certo. Aí ele diz: a metáfora do peso se mostra muito útil. O peso em si é sempre algo relativo, medida pela força própria de Paulo. A tribulação na Ásia era insuportavelmente pesada. Agora, porém, ele mede seu sofrimento por Jesus, pelo eterno peso de glória, que já é infinitamente superior ao peso da tribulação pelo fato de possuir eternidade. Mesmo ele sabendo que estava sofrendo um sofrimento insuportável, mas ele não estava preocupado com o sofrimento, porque ele diz que já se é infinitamente superior ao peso da tribulação pelo fato de possuir eternidade.
tudo que ele estava passando, ele sabia que o peso de glória era maior ainda. E acima de tudo, porque era um peso de eternidade. Diante da magnitude do eterno, qualquer número, por maior que seja, é ínfimo. A glória divina sobressai também por si mesma todos os sofrimentos. O que Paulo está dizendo é que aqui sofremos, choramos e sangramos. Porém, em comparação com a glória por vir a ser revelada em nós, em nós, nossas tribulações são leves e passageiras. Porque o que está por vir sobre nós e em nós é superior a tudo aquilo que sofre, tudo aquilo que passa sofrimento e tudo aquilo que passa de angústia, de dor. O que vem no final de tudo isso é superior a tudo que ele passou, tudo que ele sofreu. Ele diz logo, nossas tribulações são leves e passageiras. O presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. Nosso destino final não é um corpo caquético, mas um corpo de glória. Nossa jornada não termina em uma tumba fria, mas na Jerusalém celestial. Nosso fim não é a morte, mas a vida eterna. Por mais que tudo que ele passou aqui na terra, tudo que ele sofreu, ele me estava sabendo que o homem ele mata o corpo físico, mas o espiritual ele não mata, porque o espiritual ele se renova de dia em dia. E é isso que Paulo está esclarecendo aí, que mesmo ele sofrendo, mesmo passando por limitações, por dor, por sofrimento, mas ele não estava preocupado com isso, porque o nosso fim não é a morte, mas a vida eterna. O nosso futuro de glória deve encorajar-nos a enfrentar com alegria a nossa presente tribulação. O que seremos deve nos encher de esperança para irmos além dos limites de quem somos, né? Porque todos nós somos limitados, mas nós devemos sempre ir além, porque o que está a vir sobre nós e para nós é muito superior a tudo aquilo que a gente está passando. O camarada passa por enfermidade de uma doença que está acabando com ele, necessidade de alimento, de veste, de bens materiais, mas tudo isso, se ele perder ou não tiver, o que tem a vir para ele no final de tudo isso é muito superior de tudo aquilo que ele está perdendo. É isso que Paulo está deixando bem claro. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, ele vai dizer, ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Jesus. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 18, vai dizer, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 2 Coríntios 3, 18, ele vai dizer, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tá vendo? Veja que nós somos transformados de glória em glória, como no espelho, né? Que a glória que vai ser revelada, né, em nós não pode ser comparada com o que estamos passando no presente século, feita a pandemia. A pandemia está aí, uma hora ela vai passar, mas o que está nos esperando após tudo isso, quando Jesus voltar, é muito superior à pandemia, muito superior a várias coisas que já vem acontecendo. E no terceiro ele vai dizer assim, a capacidade de viver pela fé e não por vista, verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Tudo que nós estamos vendo no mundo vai passar, mas as coisas que nós não estamos vendo são coisas eternas e que vão durar para a eternidade. Como discípulo de Cristo, como discípulos de Cristo, nossa vida não é determinada pelo que nossos olhos veem ou por aquilo que é terreno, mas pelo que é eterno. Para os perdidos, o mundo visível vale como a única coisa segura e compensadora. Deus e seu reino lhes parecem nebulosos e incertos, né? Porque quem está sem Jesus, ele não tem a esperança de vida eterna. Ele não tem a esperança do reino de Deus. Para ele são coisas incertas. Mas para aquele que faz a vontade de Cristo, ele já está na certeza do seu coração, que um dia vai morar no reino de Deus. Na visão delas, quem busca ali seu alvo é um sonhador tolo. Na realidade, acontece exatamente o oposto. Tudo pelo que as pessoas deste mundo lutam com tal engajamento decai e se desfaz. Não é? Porque o povo luta por fama, por dinheiro,
para o bem material, mas isso tudinho vai se desfazer um dia. Mas aqueles que buscam, que têm um alvo, que é Jesus, são coisas eternas. Coisas eternas. Né? Consequentemente, é um tolo justamente aquele que busca aqui apaixonadamente a plenitude de sua vida. Quem crê é o verdadeiro realista, que conta com as realidades definitivas e permanentes. Assim o apóstolo se posiciona com esse olhar alvo em seus trabalhos. Luta e sofrimento. Nossos pés estão na terra, mas nosso coração está no céu. Vivemos neste mundo como peregrino, mas estamos a caminho da nossa pátria permanente. O visível e tangível que enche nossos olhos e tenta seduzir nosso coração é aquilo que não vai permanecer. Tem prazo de validade e não vai durar para sempre. A gente sabe, tudo que está aí um dia vai se acabar. Tudo vai ser queimado, tudo vai passar. Né? Mas as coisas que não vemos são as que têm valor e vão permanecer sempre. Investir apenas naquilo que é eterno e temporal é fazer um investimento insano, insensato, pois é investir naquilo que não permanece. Investir, porém, nas coisas invisíveis e espirituais é investir para a eternidade. Jesus disse que devemos juntar tesouro lá no céu, pois o céu é nossa origem, nosso destino. Lá está a nossa herança. É lá que devemos investir o melhor do nosso tempo e do nosso recurso. Atentar apenas nas coisas que se vê e que são temporais é viver sem esperança no mundo. Mas buscar as coisas que os olhos não veem, nem as mãos apalpam, é viver na dimensão da eternidade, com os pés na terra, mas com o coração no céu. Vale a pena ser discípulo de Jesus. A nossa recompensa como discípulo vai além de um destino ou algo que recebemos no fim da vida, mas uma bênção que já começou nesta vida e se estenderá por toda a eternidade. Vale a pena sofrer, padecer por Jesus Cristo, porque Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa recompensa. Que nós possamos permanecer firmes na presença de Cristo, esperando aquele grandioso dia que Ele vai raiar nas nuvens para levar todo aquele que viveu dentro da sua vontade e proclamou o seu nome. Que Deus abençoe você, que você possa assistir esse vídeo e possa se alegrar, sabendo que Jesus está voltando e Ele tem recompensa para todos aqueles que são seus discípulos que vivem dentro da sua vontade. Agradecendo mais uma vez a você que está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva para nos ajudar, comente, compartilhe, se for da sua vontade, indique o canal para alguém, que nós estamos aqui tentando fazer sempre o melhor e colocar vídeos que seja do seu agrado para você entender um pouco mais da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.